Profecias capítulo 31, é continuação do anterior, é a mesma linguagem, só vai parar lá no 33 para mudança. Ai dos que descem ao Egito a buscar socorro, voltou o papo da aliança com o Egito, e se estribam em cavalos, quer dizer, confia no poder da cavalaria do Egito. Tem confiança em carros, porque são muitos, e nos cavaleiros, porque são poderosíssimos, e não atentam para o Santo de Israel, e não buscam ao Senhor. Todavia também ele é sábio, e fará vir o mal, e não retirará as suas palavras. Ele se levantará contra a casa dos malfeitores e contra a ajuda dos que praticam a iniquidade. Veja bem, ele está dizendo aqui, sempre nesse capítulo, ele traz mais um anúncio de catástrofe, como você está percebendo. É a quinta passagem, é o quinto anúncio de catástrofe, ou o quinto ai. Só que aqui vai ter uma sucessão de condenação e esperança. Ele fala um positivo, fala um negativo, depois fala um positivo. Aqui ele já está falando claramente que ele vai se levantar contra a casa dos malfeitores. Quem são os malfeitores? É o próprio povo dele. E qual é a ajuda que praticam a iniquidade? Aí o Egito, né? 3. Porque os egípcios são homens e não Deus, e os seus cavalos carne e não espírito. E quando o Senhor estender a mão, todos cairão por terra, tanto o auxiliador como o ajudado, quer dizer, cai o Egito, cai Israel, Judá no caso, e todos juntamente serão consumidos. Porque assim me disse o Senhor, como o leão e o filhote do leão rugem sobre a sua presa, ainda que se convoque contra eles uma multidão de pastores, e não se espantam das suas vozes, nem se abatem pela sua multidão, assim o Senhor dos Exércitos descerá para pelejar pelo monte Sião e pelo seu outeiro. Vê se você percebe. Ele promete uma punição, mas ele promete também um livramento. Então ele está dizendo que quando o inimigo cercar, o próprio Deus vai vir como leão para defender o seu povo. E aí ele fala, como o leão e o filhote do leão rugem sobre a sua presa. Por que ele fala o leão e o filho do leão? Porque o leão, na verdade, seria e é o Senhor, como o filho do leão, na verdade, Jesus aplicado ao sentido mais à frente. E ele diz que vai dominar toda a situação. E quando um leão atacava um rebanho ou uma ovelha, podiam vir quantos pastores fossem e fizessem barulho. Eles nem estavam aí. Então ele está dizendo que ninguém vai afastar o Senhor de proteger o seu povo, o Monte Sião. Lembrando, de novo, primeiro ponto seria a frente à invasão do rei da Assíria. Segundo ponto, o anticristo, aí você já sabe, no final da grande tribulação. Então, quando nós pegamos esse texto, você percebe que existe uma falha, existe um erro, ele condena, mas ele não deixa de livrar o seu povo. 5. Como as aves voam, assim o Senhor dos Exércitos amparará Jerusalém. Ele a amparará e a livrará, e passando a salvará. Então, quer dizer, vai salvar do Senaqueribe? Sim. Vai salvar do anticristo? Também. Convertei-vos, pois, àquele contra quem os filhos de Israel se rebelaram tão profundamente. Veja, aí ele já fala, na verdade, Israel também se rebelou e precisa se converter a Deus, porque naquele dia cada um lançará fora os seus ídolos de prata e os seus ídolos de ouro que fabricaram as vossas mãos para pecar. Quer dizer, o povo de Deus sempre envolvido com idolatria. Naquela época Deus daria o livramento, eles teriam que jogar fora. No futuro, dá o livramento, vão ter que jogar fora. E a Assíria cairá pela espada, olha só, e não por varão. Se cai pela espada, não por varão. E a espada, não de homem, a consumirá, porque quem destruiu a Assíria foi o anjo do Senhor. E fugirá perante a espada, e os seus jovens serão derrotados. E de medo passará a sua rocha de refúgio, quer dizer, vão voltar para a sua terra. E os seus príncipes desertarão a bandeira, quer dizer, deixarão para trás a campanha e deixarão para trás o estandarte. Diz o Senhor, cujo fogo está em Sião e cuja fornalha em Jerusalém. Aí você vê, fogo está em Sião, fornalha em Jerusalém. O que te lembra? Vai te lembrar do Ariel lá atrás e vai te lembrar do Tofete. Então, na verdade, o próprio Deus, ele sempre livrará o seu povo. E a derrota da Assíria vai vir aqui mais à frente, mas a derrota do anticristo só aparece lá na frente no Apocalipse, capítulo de número 19. Texto interessante, bem mais curto do que o anterior, para compensar, na verdade, o capítulo anterior. Este foi o profeta Isaías, capítulo 31.